Olá, estamos aqui hoje com mais um encontro especial e riquíssimo para todos interessados na área da psicologia, desenvolvimento humano e gestão. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês, porque nós estamos com um dos maiores conhecedores no Brasil de Ken Wilber. E você vai entender a importância do Ken Wilber nesta conversa que a gente vai ter aqui agora. Eu tenho aqui, Teoria de Tudo, do Ken Wilber. Tenho aqui um dos meus prediletos, Psicologia Integral. E nós vamos falar com José Vicente Cordeiro. Olá, Vicente, tudo bem com você? Salve, Vitor! Salve todos! Tudo ótimo, tudo ótimo. Entusiasmado aí para a nossa conversa sobre a abordagem do Ken Wilber aí. Eu recorri a você, Vicente, para falar de Ken Wilber, porque assim, ele foi uma das pessoas que me ajudou a entender as diferentes escolas psicológicas. Porque existia na psicologia os grupos meio briguentos um com o outro, sectários. Isso. Porque eu sou freudiano, porque eu sou junguiano, porque eu sou do Adler, porque eu sou humanista. E eu dizia, não pode, as coisas não podem ser assim. E o Wilber foi o primeiro a me apresentar um modelo mais integrativo, que eu fui achar isso no Jung depois. O Jung falava que podia abraçar a ideia do Freud, mas também podia abraçar a ideia do Adler, podia abraçar outras ideias da espiritualidade. Mas o Ken Wilber foi o primeiro a me ajudar a entender esse processo. Só que agora eu vejo essa briga no mundo. As pessoas estão quebrando o pau com posicionamentos. Eu falo, aonde está o Ken Wilber nessa história? Como que é para você, Vicente, estar num mundo tão sectário? Vou tentar melhorar aqui a luz também, Vitor. Tá legal. Que a luz está meio ruim aqui. Vê se melhora. Tá bom. Tá bom para você? Tá bom, sim. Como é para você estar num mundo tão sectário? Notícias tão sectárias e pessoas tentando estar numa ideia de caminho do meio entre coisas que não são meio, porque aí, assim, me explica como é que é para você que entende Ken Wilber integrar isso, integrar o noticiário hoje, como é que tá? Legal, super show a tua introdução aí. Eu acho que o Ken Wilber realmente tem toda a abordagem dele tem esse grande mérito, na verdade, de permitir que a gente consiga integrar teorias que, eventualmente, parecem estar falando o contrário, né? Eu acho que desde a ilha da abordagem dos 4 quadrantes, né, das diferentes linhas de desenvolvimento, os níveis de consciência, ou e outros níveis de desenvolvimento nas diversas linhas de desenvolvimento, a abordagem do que o Wilber sempre busca, de alguma maneira, né, ele tem aquela frase famosa dele, né, que não é possível que alguém seja o dono da verdade absoluta, né? Mas também não é possível que alguém esteja totalmente errado, né? Então, assim, eu quero tentar, né, aproveitar o que de melhor tem, né, das diversas perspectivas e abordagens e integrá-las num todo que faça sentido, que principalmente possa ser usado em contextos específicos, né? Eu acho que essa aqui é a grande questão por trás aí da abordagem wilberiana aí, né? Eu acho o grande mérito dele nessa abordagem. E assim, eu vejo hoje um enorme desafio. A gente está diante de um momento que eu diria único, né, na história da humanidade, como todos de alguma maneira são, mas eu diria um momento muito diferente do que a gente teve até agora, e eu sempre costumo trazer essa contextualização nas minhas aulas mesmo, né, e nos meus workshops e palestras. A gente tem um momento hoje em que nunca tivemos tantos níveis de consciência presentes, ativos, né, ao mesmo tempo. Né? Nunca tivemos tantos níveis de consciência ativos ao mesmo tempo. E o fato de a gente ter todos esses níveis de consciência ativos permitiu uma coisa que não era possível acontecer antes. Tá? E, eu vou aqui fazer uma breve fala só para tentar contextualizar o que eu vou falar. Mas quando a gente
quando a gente fala de nível de consciência em geral, a gente está falando, né, de formas de pensar, né? Nós estamos falando de maneiras de processar a realidade, né? Maneiras de ler a realidade e processar essa realidade. Só que essas formas, e veja, essas formas elas seguem um padrão de evolução da humanidade ao longo da história e em diversos locais diferentes. Quer dizer, as pesquisas dos diversos psicólogos desenvolvimentistas aí hoje mostram nitidamente que, independente da cultura local, né, o ser humano foi desenvolvendo essas formas de pensar similares, né? Ou seja, são formas de pensar totalmente similares em lugares completamente diferentes, com culturas completamente diferentes. Então, esse é um ponto. E essas novas formas de pensar, elas surgem, né, primeiro como, vamos dizer assim, desejos. Desejos, ou seja, formas de ver o mundo que são ideais para algumas pessoas. Então, em geral, no passado, elas surgiam por meio dos pajés, né, nas tribos, né? Um pouco tempo depois, começaram a surgir no meio dos filósofos, né? Ou dos Gente, religiosos. deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, Você usou a palavra desejos. Seria inadequado eu dizer que as pessoas se movimentam por necessidades? Ou então a ideia, porque eu estou trazendo um negócio do Maslow ali, né? tá, Ou, ou, tá. ou, ou a ideia de desejo é diferente da ideia de necessidade? Eu diria que a necessidade é o motor principal, né? Mas quando eu falo de desejo, é a forma de satisfazer a necessidade, Tá. ok? Porque assim, eu tenho necessidade, mas eu posso satisfazer aquela necessidade de diferentes maneiras. Eu tenho uma necessidade de locomoção, eu posso satisfazer ela pegando um coletivo, um transporte coletivo, ou dirigindo uma Ferrari, né? Eu vou estar satisfazendo, né, a necessidade de locomoção do mesmo jeito. Então, assim, quando eu falo desejo, é porque, de alguma maneira, pessoas começam a construir em cima da satisfação da necessidade ideias de como essa necessidade pode ser satisfeita ou deveria ser satisfeita numa sociedade ideal, né? Então, a construção dos níveis de consciência começa no nível do queremos ter, queremos fazer, isso pode ser assim, e aos poucos vai sendo incorporado. Então, começa a ser incorporado primeiro no pensamento das elites, né? Uhum. Depois passa, normalmente, elites mais filosóficas ou científicas, depois passa para as lideranças e, por fim, vai para a massa, né? Vai para a massa de pessoas de uma maneira geral. Então, assim, o que a gente tem hoje é o nível verde de consciência, que a gente chama, né, a visão de mundo pós-moderna, né, ou né, pluralista. Essa visão de mundo hoje, ela chegou a ter um percentual significativo hoje dos formadores de opinião, a maioria esmagadora dos grandes formadores de opinião operam, né, nesse nível de consciência, né? A grande mídia, você acha que A estaria em grande mídia, verde? em uma grande parte, grande parte. Eu Tá. não diria que os repórteres, né, os jornalistas, não, mas quem está por trás, né? Ou seja, os grandes construtores de conhecimento mesmo, que a mídia acaba se valendo deles, né? Então, Tá. vamos colocar aí o formador de opinião mesmo, né? Então, são os Uhum. grandes sociólogos, filósofos, cientistas que estão por trás da ideia toda. Mas vejam, e aí entra a questão, por exemplo, da grande mídia, né? Então, na verdade, o que a gente tem hoje que acaba caracterizando esse nosso mundo, né? Tem um termo interessante que o Nietzsche usava para caracterizar uma época, né? O Zeitgeist, né? Aquela ideia do Sim. Zeitgeist, né? Então, eu acho que assim, hoje a gente vive o Zeitgeist pós-moderno, né? É o espírito da nossa era, já é o Zeitgeist. Mas o Zeitgeist não tem nada a ver com a forma de pensar da população em geral. Ele é a forma de pensar dos formadores de opinião. Ele é o espírito da era. É o espírito que a maior parte das pessoas ambiciona atingir, ambiciona chegar naquilo. E o que acontece hoje é que quem tem o maior efetivo mundial, né, para a maior parte das pessoas no mundo, operam ainda no processo de pensamento tradicionais, né? O que a gente chama de azul ou âmbar, né? Lá
nas cores do Ken Wilber, azul, do Beck e do Cohen, né? A mente socializada do Keegan, né? Então, assim, as pessoas, a maior parte das pessoas ainda opera dessa maneira. E essas pessoas operam dessa maneira com um background verde, com o zeitgeist verde ali. E essas pessoas tendem a trazer as ideias pós-modernas como verdades absolutas. Esse é um grande ponto, né? Elas tendem a acabar adotando isso como verdade absoluta e batendo de maneira muito forte, alguns anos atrás, de maneira muito forte na visão moderna mesmo, na visão laranja, na visão, né, do achiever, né, do realizador e tal. Né? Então, por exemplo, vindo com as ideias de a coisa do anti-ecológico, né? Ou seja, o super sustentabilidade acima de tudo, né? Anti-workaholic, né? Então, qualidade de vida acima de tudo, né? E anti, vamos dizer assim, mais distribuição de renda e injustiças. Então, promoção da igualdade, né? Das ações afirmativas, né? Acima de tudo, né? E principalmente colocando todas essas questões de inclusão e diversidade, colocando não como algo desejável, algo que deveria ser praticado e que seria uma tendência natural da evolução da sociedade, mas colocando mesmo como certo ou errado. Né? Vicente, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso está muito alavancado pela regência dos algoritmos em colocar esses grupos juntos? Nas redes sociais, você diz? Isso. Sim, sim, veja. E aí, o que aconteceu, de uma maneira geral? A rede social acaba favorecendo um mindset, né, uma forma de pensar socializada, azul ou âmbar. Né? Essa ideia do tradicional, a ideia do... Porque quando a gente fala tradicional, é a visão de mundo. E aí a gente tem que tentar distinguir, porque uma coisa é eu ter valores tradicionais. Eu posso ter processos de pensamento socializados, né? Processos de pensamento âmbar ou azul, né? Com conteúdos pós-modernos. Ok? Tá. Uhum. Ok? Então eu defendo diversidade acima de tudo, eu defendo como uma grande verdade, né? Eu defendo inclusão acima de tudo, mas numa abordagem assim, cara, é certo ou errado? Deus ou inferno? Né? Então, assim, e é muito isso que a gente vê hoje. Né? E isso foi o grande... E a ascensão dessa forma de operar na grande mídia, né? Essa ascensão dessa forma de operar, de uma maneira geral, foi a grande responsável por colocar várias pessoas que já operavam no mindset moderno, laranja, né? Mais racional, voltarem para o tradicional. Né? E aí criarem uma massa conservadora perigosíssima. Né? Então, assim, uma massa conservadora hiper retrógrada, né? Extremamente conservadora, né? Hiperconservadora, e que vai contra tudo isso. Né? Então, assim, você ouvir falarem, né, coisas hoje que são... Parece que você está na época da Revolução de 64, né? Antes, quando você fala o movimento antivacina, ele é igual ao do século de 1918. O antivacina é pior ainda, né? Mas como já passou a fase da vacina, eu estou falando mais agora das eleições, que a gente ouve o cara falar assim, pela família e pela liberdade. Né? Então, assim, putz, cara, pela família e liberdade não foi o tema das passeatas antes da Revolução? Eu falei, foi. Puta, cara, é exatamente isso. Quer dizer, 55 anos atrás, né? E assim, e a coisa é colocada agora, quer dizer, são valores extremamente conservadores, né? Que estão vindo à tona, né? Sendo resgatados como movimento de oposição a esses valores pós-modernos, só que processados por uma lógica igualmente, entre aspas, tradicional, né? Na verdade, uma forma de pensar fundamentalista, né? Uma forma de pensar que certo e errado, preto e branco, né? E que coloca todo mundo que não está pensando de maneira inclusiva, de maneira com diversidade e com sustentabilidade e etc., todo mundo que não pensa assim está errado. E aí acaba gerando esse embate hoje. Esse é o embate, né? Essa é a grande guerra cultural de hoje.
Tem uma coisa de Voltaire que não alcança, né? Que é aquela frase: é, posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Uhum. É disso que a gente está precisando hoje, né, Vitor? Uhum. É disso que a Mas, gente precisa hoje. cara, isso é Voltaire. Cara, e isso é laranja, né, cara? Isso é muito laranja. E o laranja morreu. O laranja virou ele começou, ele virou um ator do underground, né? Então, assim, o laranja atua no submundo hoje, ele atua no underground, ele atua escondidinho, ele fica quieto ali, né? E ele continua atuando, continua super ativo, mas ele está escondido, ele não faz estardalhaço mais. Espera aí, deixa eu buscar meu resultado aqui, deixa eu fazer as coisas acontecerem aqui. Gente, isso é a essência que está por trás de, como você falou, de Revolução Francesa, e começa no iluminismo e tal. Então, assim, é o que tá por trás de tudo isso. Quer dizer, eu posso não concordar contigo, mas eu assim, defendo até a morte o direito de você falar aquilo que eu discordo. E é isso que está se perdendo hoje, né? É isso que está se perdendo hoje, tanto de um lado quanto do outro, do embate, né? Então, eu falo, às vezes as pessoas falam assim, mas, pô, mas você, às vezes, algumas falas minhas, o cara chega, pô, mas você é contra os movimentos de inclusão, de diversidade? Eu falei, de jeito nenhum, eu sou mais a favor, assim, sou o cara mais a favor desses movimentos, né? Eu quero mais que eles se multipliquem e ganhem o mundo, né? E consigam ter sucesso. O que eu não posso concordar é que você diga, pegue uma pessoa de 70 anos, né, hoje, e que se por acaso ela diz que é contra o casamento gay, você diga que ela está errada, que ela é um porco imundo, né, que ela... Isso eu não posso concordar, cara. Eu acho que, assim, um absurdo, porque, cara, a pessoa não é obrigada a mudar a forma de pensar dela, porque os outros pensam diferente. E é isso que... Então, parece uma coisa de trevas, né? É uma coisa de trevas. Não, você tem que aceitar. Não, não tem que aceitar, né? Ele tem que cumprir a lei. É diferente, né? Ele não pode desrespeitar a lei. Agora, ele não é obrigado a mudar a forma de pensar dele. E o patrulhamento pós-moderno, né? De conteúdos pós-modernos, mas com processos, né? Com processos fundamentalistas, né? Com processos tradicionais azuis, né? Esse patrulhamento, ele não permite isso. Assim, é um absurdo o cara levantar a mão e falar assim, não, mas eu não sou a favor. Né? Virou um absurdo, né? Virou um total absurdo, né? Especialmente nessas causas mais polêmicas. Então, assim, esse é o problema, sabe? Esse é o problema. No caso, eu defendo todas essas causas, né? Eu voto a favor de todas elas, mas eu não posso ser a favor de uma tentativa de banimento da sociedade de quem é contra elas. Né? Eu vou te jogar na fogueira, hein? Uhum. Vou te jogar na fogueira. Joga. Como é que eu falo? Como é que o pessoal do Rio Grande do Sul fala brigadeiro? Eu não lembro. Uhum. Cara, é uma dificuldade, porque assim, em qualquer outro lugar que falar o doce, o brigadeiro, falar Uhum. o Rio Grande do Sul, o brigadeiro é chamado de negrinho. Negrinho, uhum. É um problema, porque assim, é uma palavra que tem uma outra conotação. Exato. Uhum. E eu conversando com os gaúchos, eles têm dificuldade de expressar isso porque eles estão sendo Exatamente, estão sendo, vamos dizer assim, patrulhados, né? patrulhados. Outro dia, uma mãe, o filho brigou com uma mãe, é uma questão de mãe e filho que eu conheço, porque a mãe usou o termo criado mudo. Olha só. Uhum. E porque o termo criado mudo é inadequado. É esse tipo de patrulhamento que você está falando, né? Exato. E a correção política, de maneira geral, né? Então, assim, ela vem muito nesse sentido, né? Você tem que ser assim, você é obrigado a aceitar isso, você tem... Então, eu acho que esse é o problema. As pessoas têm que ter o direito de pensar da maneira que elas acharem que tem que pensar, elas têm que seguir a lei, mas você não tem que obrigar as pessoas. Então, eu acho que o que muitas vezes se faz com pessoas, especialmente as pessoas mais velhas, né, que viveram numa sociedade muito diferente,
né? Eu vejo o que se faz com elas, eu acho que é uma violência, porque é você querer obrigar a pessoa a pensar de uma maneira que para ela é inaceitável, sabe? Então, assim, assim, eu acho que esse é o ponto, e esse é o ponto que provoca a reação, né? Esse é o ponto que cutuca lá no fundo, né? O pessoal e gera uma reação maluca, uma reação absurda, né? Que é uma reação de, assim, movimento pela família e pela liberdade em pleno século XXI, né? Em pleno 2022, se eu vi gente falando isso, né? Eu já vi que em plataforma de candidato, né? O cara botar que essa é a plataforma dele, né? Então, assim, quer dizer, o cara está super atual com 64, né? E assim, a partir do momento que isso volta a ser um tema, né? Cara, você vê que tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa que alguma coisa dentro do processo de evolução tá dando para trás, né? Tá ricocheteando para trás, né? E eu vejo que é muito nesse sentido, sabe? Essa tentativa de forçar demais uma coisa em mentes que não estão ali prontas para isso, né? Que não se prepararam para isso. Então, e você vê claramente que as mentes que chegaram no nível, né, a processar a realidade de maneira mais autoral, né, ou de maneira do laranja, né, elas estão muito mais abertas, né, a capacidade de passar a pensar da maneira pós-moderna, da maneira verde. Mas, cara, você queria que as pessoas que têm aí um pensamento mais tradicional, mais conservador, deem esse salto, né? Então você vai dar um salto porque ele vai dar um salto, primeiro, fazer eles aceitarem, veja, para chegarem na diversidade, eles têm que passar pelo Voltaire ali, né? Que eles não chegaram no Voltaire ainda, né? Então você querer forçar eles a chegar a dar um salto pelo Voltaire e chegar no eu aceito todo mundo, eu incluo todo mundo, eu aceito a diversidade, é muito complicado, é muito complicado. Então, hoje você vê a sociedade se polarizando de dois lados intransigentes em termos de pensamento, na grande maioria das vezes, absolutamente intransigentes, mas com pensamentos opostos, né? Totalmente opostos, no sentido de valores tradicionais, né, e valores pós-modernos. Mas eu sempre enfatizo isso. Valores pós-modernos. Não estamos falando de processos de pensamento pós-modernos. Não é isso que a gente está falando. E talvez essa seja uma das grandes confusões. Essa é uma diferença crucial. Acho que você podia explorar um pouquinho melhor isso, Vicente, porque eu acho que você tocou num ponto nevrálgico aí. Porque eu posso realmente defender de forma moderna uma ideia arcaica, ou eu posso defender uma ideia nova de maneira arcaica, né? Exato, exatamente. E é muito isso que está acontecendo. Muito do politicamente correto são pessoas defendendo os valores super nobres, né, de inclusão, de diversidade, né, de igualdade, né, são pessoas defendendo esses valores, mas com processos de pensamento tradicionais, processos de pensamento de ordem dicotômica, né, fundamentalista. Então, elas colocam isso como sendo certo e o resto errado. Então, eu não tenho direito né, eu não tenho direito de discordar, né, disso. Eu não tenho direito. E aí, cara, o cara que melhor destrói isso, né, hoje em dia, a gente vê como ele ganhou, né, publicidade e popularidade, né, é o Jordan Peterson, né, que virou o grande cara capaz de desmontar isso. Aí você pensa, aí muita gente fala, mas o Jordan Peterson pensa de forma integral? Não, cara, ele não pensa de forma integral. Ele só conseguiu desarmar essa armadilha, esse gatilho, né? E de perceber essa forma de pensar, de perceber que pessoas que estão defendendo valores pós-modernos, na verdade, estão operando processos de pensamento tradicionais, né? Ele conseguiu identificar isso, né? E ele luta contra isso, na verdade, né? Então, mas o problema é assim, mais uma vez, né? Ganhou muitos fãs que também pensam de forma tradicional e dicotômica do outro lado, né? Muitos. Como é que você vê? Isso é uma discussão que eu tenho refletido. A minha escola que a minha filha estuda foi obrigada, por uma manifestação das alunas, a dispensar as aulas na Copa do Mundo feminina, já que há dispensa das aulas na Copa do Mundo masculina. Porém,
Cara, ninguém vê jogo de futebol da Ninguém Copa do vê Mundo. jogo de Se eu mulher. perguntar qual a colocação do Brasil na última Copa, ninguém lembra. Ninguém sabe, exatamente. Né? E aí vem numa questão que é assim, e você é um cara que acompanha esportes, como é que você vê isso? Quer dizer, mas precisa trabalhar a igualdade, mas não existe mercado para Exato. aquele Aham. esporte. Aí, não, agora nós vamos colocar uma narradora feminina nesse jogo, por causa, para haver uma igualdade entre narradores. Agora, cara, isso pode gerar sérias complicações no processo de acerto das coisas. Como é que você está vendo esse processo de igualdade de gênero, né, esse Aham. processo decisório, e que não é a realidade não funciona assim, né? Como é que você vê isso? Então, olha, eu vejo assim, olha, se você vê onde que os países em que esse processo acontece de maneira mais saudável, né, você vai ver que são os países nórdicos de uma maneira geral, né, que esse processo está indo de maneira mais saudável. E aí você vai ver que, coincidentemente ou não, e na verdade não tem nada de coincidência, né, são os países que têm o maior percentual de pessoas efetivamente pensando, processando o pensamento de maneira pós-moderna, né? De maneira Uhum. verde aí, né? Ou seja, você praticamente não tem adultos nesses países, efetiva muito pequena de adultos ainda com pensamento dicotômico tradicional, né? Socializado, mente socializada nesses países. Então, aí logicamente que lá funciona. E por que funciona? Porque as pessoas elas concluíram o estágio, né? Vamos dizer assim, do preconceito. Ah, não, o homem faz melhor. Não, né, é melhor. Passaram pelo estágio de meritocracia, ou seja, quem for melhor é o que vai fazer, não interessa se é homem ou se é mulher. Passaram pelo estágio da meritocracia e agora chegam no estágio da igualdade. Quando esse trajeto é feito de maneira de transcender e incluir, né? Eu vou transcendendo, incluindo. Cara, eu vou chegar num estágio que eu vou promover a igualdade, cara, e essa coisa vai ser colocada de maneira suave, vai ser sem choques, a coisa vai acontecer naturalmente. O problema é quando você nem concluiu o estágio do tradicional lá, aí você quer saltar o estágio da meritocracia, né? Então você não concluiu o estágio do preconceito, aí você quer saltar o estágio da meritocracia para impor o estágio da igualdade, né? Aí você quer impor, não, agora é igual a todo mundo. Aí dá confusão, né? Então é isso que a gente está vendo hoje em diversos lugares do mundo, mas no Brasil principalmente. Essa ideia da escola da tua filha aí, cara, quem que não foi à aula e ficou assistindo o jogo? Né? Essa tinha que ser a principal pergunta, né? Ah, não vai ter aula, então você vai ter que trazer um relatório do jogo. Por exemplo, né? Então, assim, sabe? É muito por aí, porque ninguém assiste. Então, eu vejo que é muito interessante você dar a oportunidade de promover. Então, hoje você começa a ter, por exemplo, narradoras, né, como você falou, né? Narradoras, mulheres narradoras, né? Cara, e assim, e tem umas muito boas e tem outras que são fraquíssimas, né? É, É, mesma coisa, árbitras de futebol, né? é, Outra coisa, né? Então, tem umas que são ótimas e outras são fraquíssimas. Cara, e como tem nos homens também. Então, assim, o problema é que quando você impõe, não, tem que ter um determinado percentual, tem que ser tal coisa. Você está arriscado a ter problemas com a qualidade, né? Muitas vezes, até pela tradição daquela profissão ou daquela área de atuação, né? Que, né, poucas pessoas do gênero feminino procuravam aquilo. Então, você vê, pô, não, vai ter que ser. Cara, qualquer um chega lá e entra sem qualificação nenhuma. Então, é um risco que se corre, né, quando se toma medidas desse gênero, assim, né? Desse tipo. eu só quero deixar claro para quem está vendo o vídeo, né? Uma das melhores comentaristas de Fórmula 1 que eu conheço é mulher. Aham, Uma das aham. melhores comentaristas de futebol que eu conheço também é mulher. Só que também uma das piores narradoras que eu já também né? Boa, boa, Então, boa. assim, então, assim Eu vou eu concordar com você, tá? Não vamos é, citar nomes, mas eu vou concordar com você. Das três colocações aí. então Aham. é curioso isso. Agora, eu queria trazer um pouco para o elemento da transformação pessoal. Essa, como é que você vê a gente conseguir trabalhar
com o Ken Wilber, com os processos que o Ken Wilber nos coloca no desenvolvimento da espiral, né, integral, no sentido pessoal, no sentido dos hábitos de vida, né? A gente estava falando sobre, antes da gente começar a gravar, né, sobre a meditação, sobre a prática de atividade física, sobre o estudo, né? Como é que você vê que as pessoas devem se cuidar e se preparar para os dias de hoje, para essa confusão de hoje? Legal, legal, muito bom. Assim, eu vejo que talvez a grande questão por trás de todo esse processo, né? E quando você falou de meditação, né? A gente estava conversando antes. Eu vejo que a meditação desenvolve uma habilidade, né? Que o Wilber já há algum tempo, acho, não sei se foi na visão integral a primeira vez que ele falou isso, mas eu acho que até antes, né? Ele trouxe alguns dados de pessoas, né, que ele acompanhava, de pesquisas, que mostravam que as pessoas que praticavam meditação, elas conseguiam desenvolver um novo nível de consciência, né, aproximadamente na metade do tempo que uma pessoa que não meditava levava para desenvolver. Logicamente que você está pegando pessoas expostas a desafios muito diferentes e tal, e você tem que supor que, na média, esses desafios, na média, estavam aproximadamente iguais para os dois grupos, né? O que meditava e o que não meditava. E as pesquisas não eram feitas com um grupo controle, nada disso. Mas daria para supor que os desafios foram similares. Basicamente, a meditação desenvolve a capacidade que a gente tem de prestar atenção. E quando eu falo prestar atenção, é prestar atenção especialmente, né, no nosso mundo interior, né? Prestar atenção em pensamentos, prestar atenção em emoções, né? Eu acho que essa é a grande capacidade que a meditação desenvolve quando a gente está falando de processo de desenvolvimento pessoal. E por quê? Porque desenvolver novas formas de pensar, ou passar a pensar de maneira mais complexa, como diria o Bob Keegan, né? Passar a pensar de uma forma mais complexa, implica, na verdade, uma transformação que não é só cognitiva. As pessoas tendem a associar assim, eu vou ler pra caramba aqui, ó, eu vou ler um monte de coisa e aí eu vou conseguir ter um pensamento mais complexo. Não vai, né? Não vai. Na verdade, o Beck e o Cohen já enfatizavam muito lá atrás, né, na dinâmica da espiral, né, quando eles, né, popularizaram os níveis de consciência, eles já enfatizavam muito a necessidade de você ter a dissonância, né? Ou seja, você se expor a desafios que exijam um nível de consciência diferente do seu nível atual, né? Então, isso já era muito enfatizado pelo Beck e pelo Cohen. E hoje, a gente percebe, e o que o Wilber percebeu isso claramente, que quando existe essa dissonância, eu tenho que ter a primeira capacidade de perceber a dissonância, né? Ou seja, perceber que tem alguma coisa que está me incomodando ali naquele desafio, né? Perceber que a minha forma de pensar está completamente equivocada em relação à abordagem daquele desafio, né? E aí está totalmente ligado aos insights, né, que vão acontecer durante esse processo. E veja, tudo isso depende diretamente da minha capacidade de observar meus pensamentos e, principalmente, observar minhas emoções. O Bob Keegan fala muito, né, que a mudança de nível de consciência é uma mudança adaptativa, né? Ela não é cognitiva, ela é adaptativa. Então, por isso que, assim, cara, metade das mentorias que eu faço com executivos, e às vezes com executivos C-level, né, o cara quer mudar um comportamento dele, né, a pessoa quer introduzir, quer conseguir ouvir melhor os seus liderados, né, ouvir ideias contrárias, quer ser mais democrática na tomada de decisão, né, quer conseguir desenvolver os seus liderados, quer ser um líder coach. A maior parte deles, quando a gente vai passar, né, e logicamente essas mudanças dependem de uma nova forma de pensar deles, né, de desenvolver um novo nível de consciência, e quando você vai passar para a prática, né, para desenvolver aquilo, você percebe que já na etapa de autoobservação, cara, a maior parte deles não tem uma maestria, um grau de maestria emocional mínimo para perceber suas emoções. Ou seja, então você tem que começar trabalhando justamente por aí. Cara, vai meditar. Cara, vai fazer um body scan antes de fazer a tua prática de autoobservação no trabalho, no dia a dia de liderança. Cara, senta e vai lá e por 10 minutos vai fazer
né, um body scan pelo todo o corpo, né, respirando e sentindo, aprendendo a associar a emoção, né, as emoções com sensações físicas. Então, são coisas que a maior parte deles não desenvolveu, né, não tem desenvolvida. E se você não tem desenvolvido isso, vai ser muito mais difícil você conseguir gerar aquele insight e, principalmente, gerar o aprendizado adaptativo para operar no novo nível de consciência. Né? Então, essa eu acho que é um dos grandes desafios, e a meditação ajuda demais, demais, porque é a prática da meditação que torna você capaz de observar, de perceber, sem se envolver, né? Que essa é a grande questão. Não adianta eu perceber a emoção e ser dragado por ela, né? E não saber mais quem sou eu e quem sou ela. Né? Então, essa é a grande questão da meditação, que eu vejo que é a grande prática para o autodesenvolvimento hoje em dia. Eu vejo as diversas formas de meditação como sendo a grande prática. Uma das coisas que você me lembrou agora, no livro Graça e Coragem, que é o livro, né, que o Ken Wilber conta a história da esposa, né? Da esposa. Ele conta que o maior erro dele dentro do processo, os maiores erros que ele cometeu na história da esposa foi quando ele deixou de meditar. Que ele não deveria ter deixado de meditar naqueles dias. Né? Exato. E aí acabou sendo dragado emocionalmente pela situação e por tudo mais. Né? Faz sentido, faz todo sentido, né? Perfeito. Esse é um livro bem marcante, mas não é um livro para todo mundo, porque é uma história... Não. É um livro pesado, na verdade. Né? É um livro bem pesado. Mas é um livro bem interessante, bem interessante. E, Vicente, me diz uma coisa, me conta como é que as pessoas podem entrar em contato com você, como é que pode... Me fala um pouco mais do seu trabalho, como é que você tem inserido o pensamento do Ken Wilber no teu processo de trabalho nas empresas, as pessoas poderem acessar. Eu vou deixar um link abaixo do teu contato, tá? Legal. Para as pessoas poderem entrar em contato, mas explica para as pessoas como é que elas podem se aprofundar mais nesse tema, aprender mais. Legal. Então, assim, hoje eu estou retomando fortemente aí a minha empresa, né, a Integral Works, né? Então, é o integralworks.com.br, né? Então, o site vai ser remodelado agora, vai passar por uma grande remodelação, mas temos conteúdo lá, né? Temos diversos artigos, né, sobre esses assuntos aqui, né? No meu Instagram, integral, @José Vicente, também vocês vão integrar, _, José Vicente, vocês vão encontrar aí também alguns conteúdos, né? E no meu LinkedIn também, José Vicente Cordeiro, é outra forma de estar me encontrando também, tá? O que eu tenho feito hoje, muito são programas de desenvolvimento de liderança em empresas, né? Desenvolvimento de líderes, usando a abordagem integral, usando todo esse approach, né, de níveis de consciência. A gente trabalha com uma abordagem uma mescla, né? Uma abordagem que eu desenvolvi com base no Integral Coaching Canada e na abordagem do Bob Keegan, né? Que eu chamo da abordagem do desafio perfeito. Né? Tem sobre ela, quem quiser, né, me achar lá no LinkedIn, José Vicente Cordeiro. Eu tenho 3 artigos sobre essa abordagem lá no LinkedIn. Né? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade interessante de conhecer um pouquinho da metodologia, de como seria a metodologia da abordagem integral aplicada aí no desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de pessoas né, de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla. Eu sempre digo que desenvolver líderes é desenvolver pessoas, né? Desenvolver seres humanos, né? O melhor líder, efetivamente, sempre vai ser, né, o melhor ser humano. Então, as duas coisas caminham juntas aí. Tá? Então, quem tiver interesse, né, eu fico à disposição aí, né, pelo contato, pelos esses canais aí. Obrigado, viu, Vicente? Queria te agradecer pela disposição, pela boa vontade de estar explicando aí as coisas para a gente, de estar ajudando aí dentro do processo. E eu tenho certeza que as pessoas vão ser ajudadas e curiosas por essa quantidade de informação e coisas legais aí que você trouxe aí para a gente. Tá bom? Beleza, Vitor, sempre um prazer estar contigo, estar trocando contigo aí, sempre um super prazer.
E fico à tua disposição para quando você quiser repetir aí uma conversa, né, estamos sempre à disposição aí. Gente, eu peço para vocês que estão assistindo aqui, que estão aprendendo sobre o Ken Wilber, pensamento integral, que querem saber mais, a gente vai deixar os contatos abaixo do Vicente, mas fundamental é repassar essa informação para outras pessoas. Eu insisto, vamos multiplicar coisas boas, vamos repassar informação boa, vamos empurrar informação boa. Se a gente quer que as coisas melhorem, a gente tem que auxiliar a circulação de coisas boas, tá? Um abraço e até o próximo encontro. Um abraço, gente.